Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar sobre o amor da minha vida, chamada Cláudia Lemes. Eu já trouxe os livros, alguns dos vários livros dela aqui, né, no mês de horror, no mês de especial de horror, no mês de outubro. E eu descobri por acaso, eu estou extremamente encantada com o trabalho dessa mulher. De verdade, assim, às vezes eu falo brincando e tal, mas eu eu acho sensacional a escrita dela, os casos que ela trabalha no livro, o jeito que ela constrói os personagens, a escrita dela é de verdade, assim, amei, amo essa mulher, de verdade. E hoje a gente vai conversar sobre Inferno no Ártico. Ah, Antes da gente entrar de fato na história, eu acho que é interessante dar um contextozinho assim, geográfico, porque a própria cidade, ela é um personagem muito importante na história. Então vamos lá. A história se passa em Barrow, no Alasca, e é uma cidade real. Eu, inclusive, no começo achava que era fictícia, mas não, ela existe. E ela é uma das cidades mais setentrionais do mundo. Tá, e daí? O que isso significa? Significa que ela tá lá na ponta. Sabe, quando tá acabando o mundo assim, ela tá lá na ponta. É isso que significa. E ela, eu acho que em 2006 ou 2016, alguma coisa 6, foi feita uma votação, né, entre a população, que é maravilhosamente de 4.500 pessoas apenas. Olha que sonho. Sonho da minha vida. Eu fiquei encantada com essa cidade, eu preciso morar lá. Mas eles decidiram chamar a cidade pelo nome original dela, que é impronunciável, tem muitas consoantes juntas, eu vou deixar aqui pra vocês, que ela vem da língua também impronunciável, né, do povo que morava lá antes, então ela era conhecida como Barrow, mas, né, por motivos linguísticos, nós vamos continuar chamando de Barrow. E o seguinte, como é um clima polar e ela tá lá no topo do mundo, ela tem apenas 324 dias no ano e que a temperatura dela fica abaixo de zero. Ou seja, o calor lá é o nosso frio. Na verdade, o frio da minha cidade, né? Não o frio que a gente conhece aqui no Brasil. As máximas das temperaturas, né, pelo que eu pesquisei lá, ocorrem mais ou menos, eu acho que em junho ou julho. Acho que em julho. E as máximas é tipo assim, 8 graus. Olha que sensacional! Eu particularmente achei isso incrível. É tipo muito bom. E a mínima do verão é 1 grau. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção de que o verão lá é 8 graus? É bizarro isso. Mas enfim. Uma outra característica que é relevante, né, pra gente conhecer aqui na história é que nós temos 65 dias, né? Eu ia falar 2 meses, mas acaba que é um pouquinho mais. São 65 dias de noite. Ou seja, o sol se põe em mais ou menos 18, 19 de novembro e ele só volta a aparecer em janeiro, 24 ao 25 de janeiro. São 65 dias de escuridão. E aí, claro e óbvio que isso assim, é um atrativo muito grande para histórias de terror, histórias de assassinato. Deixa a sua mente vagar aí por isso. E aí, como eu comentei, né, a Cláudia Lemes utilizou desse recurso, né, dessa cidade, como um personagem, como um fator extremamente importante no desenrolar aqui da história. Vamos agora falar sobre o enredo. Nós temos então a Bárbara Castello, a nossa personagem principal. Ela é uma detetive que, infelizmente, ela passou por alguns traumas aí desde a infância dela. Ela tem que lidar com situações bem chatas, assim, bem peculiares, bem traumáticas. Mas a última gota, assim, para ela foi o falecimento da avó dela, que foi quem praticamente criou ela. E, assim, a Bárbara, ela tem... como é que chama? E a Bárbara, ela tem nictofobia, que é a fobia da escuridão. Adivinha pra onde que ela vai mudar? Exatamente, pra Barrow. E adivinha que época do ano que é? Exatamente, novembro, dezembro.
Já, só com isso aí eu já amei. Já amei mesmo a história, porque é uma forma, assim, de você de explorar. E, assim, ela mudou pra essa cidade em plena consciência, sabe? Foi uma decisão que ela tomou. E no primeiro momento a gente acha que é tipo uma autopunição, sabe? Uma coisa tipo, nossa, que pessoa idiota, pra que ela vai lá? Se ela tem medo. Enfim, mas aí depois a gente vai entendendo mais a fundo o que levou ela a tomar essa decisão. Né? Foi um conjunto de fatores. E isso é uma das coisas que eu amo, né, nos livros da Cláudia, porque ela dá essa profundidade nos personagens. Então, assim, são poucos personagens que a gente tem, né, nos livros dela, mas todos eles têm, assim, uma terceira dimensão, sabe? Tipo, ela trabalha muito isso. Eu acho isso incrível. Bom, a Castelo, ela é uma detetive de homicídios, apesar dela nunca ter trabalhado em um caso real, assim, um caso de homicídio. Ela lida muito com caso de abuso sexual e tudo mais. E aí, assim que ela chegou em Barrow, ela começou a trabalhar com o parceiro dela, o Bruce Darnell, que também tem a sua história ali, ele tem o seu passado e não é muito bom. Ele tá passando por um momento assim bem difícil na vida pessoal, né? Ele tá separado da mulher, ele não pode ver, ele tem uma ordem de restrição, na verdade, ele não pode ver a filha e ele tá tendo que lidar com essas questões. Para piorar a situação, a gente tem então um corpo. Ele foi encontrado na beirada de uma estrada, numa situação meio isolada, assim, sabe? É um caso que, assim, não seria fácil de achar esse corpo, a não ser pelos locais. Não sei se ficou muito claro, mas enfim. É um corpo de uma criança, infelizmente, né? Ela foi carbonizada. E existem evidências de ritual satânico. No primeiro momento, ninguém quer admitir que é um ritual satânico, porque as pessoas assim que já lidam com romance policial e que escutam e que leem e que consomem true crime sabe do Satanic Panic, a gente sabe o tanto que isso prejudica as investigações, o tanto que isso cria assim dimensões bizarras. A gente tem uma coisa muito próxima a nossa, por exemplo, que é o caso Evandro, que o Ivan Mizunzuki trabalhou, né, praticamente esse ano inteiro e ano passado. Está disponível lá no podcast, que eu já indiquei aqui para vocês. Tá disponível no podcast. Tem um podcast sobre o caso e tem essa questão, né, do ritual satânico e enfim. Uma questão que, mais uma, né, que eu achei interessantíssima no livro, é que a Cláudia explica o satanismo. E não, gente, não é nada do que vocês estão pensando, não é aquela negação a Deus e adoração ao demônio, ao Satã. É uma coisa mais profunda, né? Vamos, né, ler assim com a mente aberta, vamos deixar os preconceitos de lado, que aí vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, um dos recursos da Bárbara, não só para lidar com o fato dessa mudança, né, de estar morando agora numa cidadezinha super pequena e ter que lidar com essa escuridão e tal, ela frequenta um fórum policial, que é um fórum em que policiais já aposentados e policiais que ainda estão na ativa, que eles conversam lá através de textos, pedem conselhos, né, para resolver o caso e tal. E acabou que ela divulgou algumas pequenas informações sobre essa criança, né, que foi encontrada. E imediatamente, se eu não me engano, o cara chamava Mike. Entrou em contato com ela, né, eles foram colocados ali num chat privado. E o cara falou assim, você não tem ideia do que você tá lidando aí. Aí ela começou a pesquisar e a gente vai então ficar conhecendo o executor. Ele é um serial killer satanista, né, que ele segue ele é um seguidor, né, do satanismo. E o cara falou, esse tal de Mike aí falou, olha, o tempo tá correndo, você tem pouquíssimo tempo.
E aí a gente vai, então, acompanhar essa corrida contra o tempo, né? Essa questão de ter de lidar com um ritual, com rituais, com esse preconceito, com o fato de ser uma cidadezinha pequena, com a cobrança em cima, né, dela e da cidade, né, da polícia ali e tal. Gente, esse livro é maravilhoso. E a gente ainda tem o final. O final dessa história. O que eu faço da minha vida com esse final? Foi essa minha cara, assim, essa minha reação enquanto eu estava lendo o livro. Nunca. É tipo a Agatha Christie. Não dá pra saber o que vai ser o final dos livros da Claudia Lemes, não. Tá? Não dá. Você acha que é uma coisa? Não é. É outra. Bom, o que mais que eu tenho pra falar? Leiam Claudia Lemes. Mas é isso. Assim, é extremamente bem escrito. O desenrolar da história, ele é feito gradativamente, de forma que a gente consegue acompanhar, mas não é de uma forma lenta, sabe? Não é tipo aquela lenga-lenga que às vezes alguns atores colocam pra aumentar o número de páginas. De forma alguma. Tudo que tá ali tem um motivo. A Cláudia Lemes trabalha muito bem essa questão da fobia da Bárbara, a profundidade, né, dos problemas pessoais de ambos os personagens, né, principais. E ainda a gente tem um contexto do executor, né, do próprio serial killer. A gente tem ali meio que um background dele, não que justifique as ações dele, mas traz um conhecimento de causa, né, vamos assim dizer. E é isso, gente. Eu só tenho elogios pra essa pessoa. Leem, por favor, leem. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.